Olha, se eu tivesse que começar hoje uma agência de IA do absolutamente zero, sem saber programar, sem ter um único real no bolso, até mesmo sem equipe, eu faria exatamente isso daqui. Eu aprenderia 6 habilidades muito específicas. Sim, só isso. Só 6. Não tentaria aprender todas essas ferramentas, não. Nem perderia tempo aí tentando achar prompt em um grupo de Telegram. Não abriria 20 abas no Make ou Zapier ao mesmo tempo. Não ficaria tentando testar toda a ferramenta nova para eu ter uma ideia genial. Eu faria exatamente o oposto que todo mundo está fazendo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ensinando milhares de pessoas como entrar no mercado de automação com IA, é o seguinte, que todo mundo começa errado, começa empolgado, baixando um monte de ferramenta, faz 1, 2, 3, 4 cursos, começa a brincar com a IA, mas rapidinho o cara se ilude, porque ele cai naquele ciclo repetitivo, consome muita informação, mas na prática nunca acontece. Tá sempre com um monte de aba aberta, um monte de ferramenta testada, mas nenhuma solução criada de verdade. Nenhum conteúdo real gerado, nenhum cliente atendido, nenhum real faturado. Aí vem aquela sensação, né? Tô aprendendo, mas na prática é só informação acumulada, entende? É consumo, mas olha, eu realmente te entendo, porque a oferta de conteúdo é infinita. Todo dia tem um prompt novo, uma nova IA, um novo hack no TikTok. Tudo parece importante, mas nem tudo é urgente. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura aqui, que pode poupar anos de frustração. Montar uma agência de IA não é sobre você saber tudo, é sobre você saber o que realmente importa aplicar e rápido. É você saber onde está a dor real do seu cliente, qual a solução real de verdade que você pode entregar para ele, qual ferramenta resolve sem exagero, sem gambiarra, o problema do seu cliente. E quem ganha dinheiro com IA não é quem estuda mais, é quem realmente resolve problemas de uma forma melhor. E para resolver problemas em 2025, você não precisa ter 10 anos de diploma e nem experiência. Você precisa ter 6 habilidades que complementam e juntas te colocam no game. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente isso. Quais são essas 6 habilidades? E por que elas funcionam? E como você pode aprender cada uma delas na prática, com profundidade e com clareza. E se você quer sair na frente de testar ferramentas e consumir conteúdo e acha que já está na hora de você começar a ganhar dinheiro, então presta muita atenção nesse vídeo aqui. Porque essas 6 habilidades são o que separam quem está brincando de IA com quem de fato quer viver de IA. A primeira habilidade que eu colocaria sem sombra de dúvidas aqui seria IA generativa. E repara uma coisa aqui, eu estou usando o termo IA generativa. Eu estou falando de entender de verdade como ela é, o que faz, como que você pode pensar junto com ela, porque aqui vai um erro que praticamente todo iniciante ele comete. Eles acham que a primeira pergunta que eles deveriam fazer é: tá, mas qual ferramenta que eu aprendo primeiro? E começa então já no mesmo lugar, ChatGPT, ferramentas no code, prompt disso, hack daquilo. Só que essa é a pergunta errada, porque ferramenta muda o tempo inteiro, a API quebra, limite muda, a interface atualiza. O que não muda é como que a IA funciona por dentro. E se você não entende o que está acontecendo ali por trás de uma resposta, você vai virar um usuário raso, que cria solução pela metade, oferece um serviço fraco, mais do mesmo. A verdade é que a IA generativa não é mágica. Ela não pensa como humano. Ela repete padrões com contexto. É probabilidade, é lógica matemática. Mas quando você entende essa lógica, tudo muda. Eu não estou falando aqui de programação, não é sobre isso. É sobre você entender a lógica e começar a desenhar sistemas que pensam com você. E é assim que você começa a construir coisas úteis. Um agente de SDR que conduz uma conversa comercial sozinho, um sistema que responde ao cliente com base num contexto, ou até mesmo um onboard inteligente que parece que é humano. Mas isso só é possível quando você deixa de testar os prompts do fulano ou do ciclano e você vira de fato o próprio arquiteto de soluções de IA. Mas vamos ser sinceros, né? Hoje a IA é uma commodity. Todo mundo tem acesso, mas pouquíssimas pessoas sabem usar do jeito certo. E aqui você pode estar se perguntando: ok, Guilherme, mas onde é que eu aprendo tudo isso daí? Bom, tem muita coisa por aí, mas eu vou te colocar aqui 2 caminhos. O mais completo e técnico para quem quer ir a fundo e elevar para um próximo nível, para quem realmente quer começar a entender todos os fundamentos, este primeiro é para você ficar atento aqui no meu canal no YouTube e no meu Instagram também. Eu falo de IA o tempo inteiro nos meus perfis e se você está querendo realmente um bom lugar para começar, aqui é perfeito. Agora, se você já tem uma base, quer afinar os conhecimentos, entender como colocar na prática, então você clica no link aqui embaixo na bio, entra na comunidade Dinastia, que é uma comunidade que eu criei justamente para ensinar pessoas aí no Brasil a como ganhar dinheiro com IA. E uma vez que você entende tudo isso, o que vem depois, automação, agência, vendas, é só uma consequência. Essa habilidade é a base de tudo, o que nos leva na segunda habilidade. Bom, se a generativa é o cérebro dos seus sistemas, a engenharia de prompt é a linguagem que faz esse cérebro pensar com você. Mas deixa eu ser direto aqui com você.
Prompt não é truque, não é uma fórmula mágica. Não adianta só ficar copiando e colando o que você vê no TikTok. E muito menos um comando genérico do tipo faça uma copy que vende. Prompt é um raciocínio estruturado. É como você traduz a lógica, contexto, intenção de linguagem que a IA consegue entender e repetir com consistência, entende? Agora, onde que a maioria tá errando? Eles acham que prompting é simplesmente saber pedir. E aí eles acabam fazendo o seguinte: copia o prompt de um grupo de WhatsApp e cola um template achando que vai servir para tudo. Esperam respostas mágicas, se frustram quando a IA parece burra, mas de fato o problema não é a IA. O problema é que o prompt não foi projetado direito, simplesmente não foi específico para aquilo que você quer. E um prompt ruim não dá contexto claro para a IA. Ele acaba não organizando o raciocínio também. E ele não separa nenhuma tarefa. E pior, depende da sorte para funcionar. Agora, já um prompt bom é quase que uma mini automação. Ele define o papel da IA com extrema clareza. Então ele vai ter estruturas de entrada, saída, formatação. Ele ensina o modelo a pensar exatamente como um especialista. E ele gera uma resposta que pode ser produzida em escala. Agora, por que essa habilidade é tão poderosa? Porque um bom prompt, sem dúvidas, vai te poupar muito estresse e muito tempo. Ele vai transformar as horas de bateção de cabeça em apenas uma única resposta, entende? Terceira habilidade. Essa daqui é uma das mais subestimadas e também é uma das que mais diferenciam os amadores dos profissionais. Porque é o seguinte, a automação não começa com tecnologia, ela começa com um problema. E a maioria dos iniciantes, o que eles fazem? Pula direto para a ferramenta. Deixa eu abrir o Zapier aqui, o Make, começa a ligar bloquinho, vê tutorial no YouTube, conecta o GPT com o Notion e aí nada funciona direito. Não resolve o problema real e acaba que ninguém está usando. E você sabe por quê? Porque eles estão automatizando sem entender o sistema. Eles estão automatizando uma verdadeira bagunça. E as pessoas constroem automações em cima de processos que elas nem mapearam ainda. Tipo, vou fazer um bot aqui que responde algumas dúvidas automáticas. Beleza? Dúvida de quê? Etapa de qual funil? Qual é o objetivo final? Aonde as pessoas estão perdendo tempo nesse processo? Quais etapas são realmente essenciais? E qual a dor real do cliente aqui? Entender esses processos internos, as dores e os gargalos é muito mais importante do que você entender Make, Zapier e qualquer outra ferramenta como o N8N também. Antes de automatizar, você precisa pensar e identificar um nicho, um problema, e é isso exatamente que a gente ensina dentro da dinastia. Olhar o processo como um todo, mapear tudo, diagnosticar como se fosse um médico do negócio. E para isso você precisa ter duas habilidades combinadas. A primeira, chamada de Design Thinking, para entender o problema sobre a ótica do usuário, ou até mesmo para você identificar todos os gargalos, testar soluções rápidas, formular hipóteses com base no que realmente está acontecendo ali. E a segunda é você mapear o processo do negócio do seu cliente, para que você possa estruturar os processos, desenhar os fluxos reais, remover as etapas inúteis e visualizar a jornada inteira com clareza. Isso daqui é o blueprint, é o esboço do arquiteto antes de construir a casa, entende? E depois disso, a sua automação vai ficar muito mais eficiente. Você finalmente vai conseguir cobrar um valor justo pelo seu trabalho e o cliente vai pagar feliz. E se você está se perguntando como que isso funciona na prática, deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você vai automatizar o processo aí de prospecção. Em vez de já sair conectando o chat GPT com CRM e agendamento, você faz algumas perguntinhas. Por exemplo, qual é a jornada ideal de um lead do primeiro contato até o fechamento? Aonde que o processo está travando hoje aqui? Qual é a parte que está tendo gargalo na operação? Ou qual informação essencial e que está faltando aqui nesse processo? E aonde que um agente de IA poderia entrar para resolver esse gargalo? E qual etapa ele poderia ser completamente eliminada ou até mesmo automatizada? Você entende? Essa clareza ela muda a regra do jogo? Você direciona essa automação para a dor real do seu cliente e em um mundo de copia e cola, isso agrega muito valor. Você não tem a menor ideia. Quarta habilidade. Eu falei muito nesse vídeo que não é só sobre ferramenta, mas ferramentas elas também são bem importantes. Por isso, conhecer e ter familiaridade com ferramentas no-code como o N8N é o que vai fazer a roda girar para você. E se você quer montar uma agência de IA sem saber programar, essa é sem sombra de dúvidas a habilidade que vai multiplicar e acelerar a sua entrada. Porque esse jogo não é sobre saber escrever código, é sobre saber você descrever lógicas com clareza e usar essas ferramentas para executar com precisão. E se você conseguir responder quando isso acontecer, o que isso deveria fazer? Ou qual informação que precisa ser passada desse ponto para esse outro sistema? Ou quais decisões precisam ser tomadas automaticamente aqui nessa etapa? Então você já tem tudo que você precisa para começar a automatizar. Só que assim, o no-code não é gambiarra não. O no-code não é pejorativo. Você não é menos capacitado por entregar uma solução de qualidade usando ferramenta no-code. Muito pelo contrário. Se você tratar essas ferramentas com a mesma seriedade
que elas merecem, elas vão virar a sua equipe. Onde muita gente erra o problema é que nos iniciantes você acaba usando muitas ferramentas. Então o que acontece? Você abre 20 abas, assina 5 plataformas que você nem sabe usar, copia 15 tutoriais aleatórios no YouTube, você acaba construindo um Frankenstein com um monte de etapa que quebra toda semana. E qual que é o resultado? Não roda, ou roda de forma estável, cheio de remendo, praticamente um Frankenstein digital. E o cliente, ele sente isso. O sistema quebra, você perde a confiança e o projeto acaba desandando. Aqui na Dinastia, a gente faz diferente. A gente escolheu uma ferramenta principal, que é o N8N, onde a partir daí a gente foca na construção de todos os fluxos já validados no mercado, onde a gente sabe o resultado que a gente pode esperar desses fluxos. E você consegue monetizar mais rápido, com menos complexidade, com mais dinheiro no bolso. Porque a automação não foi feita para impressionar, ela é para funcionar. E se você não sabe como usar o N8N, tem uma playlist aqui no meu canal do YouTube, uma lista de agentes iniciantes para você começar a aprender hoje mesmo. O que nos leva para o próximo ponto. Quinta habilidade. Quando você pensa em montar um time, o que vem aí na sua cabeça? Provavelmente eu preciso contratar alguém bom, treinar, pagar, gerenciar. Mas e se para essa boa parte desse trabalho você não precisasse de ninguém? E se você pudesse contratar uma equipe virtual de especialistas que respondem, pensam, tomam decisões e ainda trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, é exatamente isso que a gente já faz. E não, a gente não está falando de telemarketing ou de chatbot que só responde texto pré-definido, não. Estamos falando aqui de sistemas inteligentes construídos sem código, que entendem o que já está acontecendo, aprendem com o tempo e agem conforme as regras que você mesmo definiu. E hoje, nessa nova economia, você não precisa de 10 funcionários para escalar. Você precisa de um bom mapa de processos de agentes que vão executar dentro desse mapa com precisão. Sabe aquele trabalho previsível que você faz ou seu time repete? Qualificar lead, fazer pergunta-chave e caminhar mais informações, responder dúvidas ou organizar os dados do cliente? Tudo isso pode e deve ser delegado para um agente de IA. E o melhor, como eu falei no meu último ponto, você não precisa saber programar uma única linha de código. E essa habilidade aqui é o que muda tudo. É a tecla que eu mais bato aqui no meu canal no YouTube e nas minhas redes sociais. Eu faço isso porque eu sei o poder dos agentes de IA e eu vejo com meus próprios olhos diariamente o que a gente já está construindo. Porque você não só cria automações, você cria equipes inteligentes. E agentes de IA bem feitos, eles fazem perguntas, puxam informações do CRM, geram propostas, agendam reuniões, fazem até mesmo qualificação de lead. E você monta tudo isso com ferramentas no-code, como se estivesse criando um fluxograma no seu cérebro. Você cria um sistema que recebe comando, pensa e toma a melhor decisão possível sem ninguém precisar apertar um botão. E somando os agentes de IA com as habilidades que eu estou te falando aqui nesse vídeo, você tem um caminho praticamente completo para se destacar de 99% da concorrência e começar a ganhar agora com agentes de IA. E quando você dominar agentes, você para de empilhar ferramentas, você começa a construir um negócio de verdade. E é aí que o jogo muda. Sexta e última habilidade. No ponto anterior, você viu como os agentes já são importantes nessa nova era desse mercado. Eles pensam, decidem e agem sozinhos. Mas tem um detalhe que a maioria ignora e que separa um agente amador de um agente que vale mais de 20 mil reais. De que adianta você ter um agente que toma todas essas decisões se ele acaba não conseguindo gerenciar o contexto dele? Se ele não entende do negócio, não reconhece padrões, não tem histórico. Você não criou um especialista, você criou um estagiário confuso que responde com base em achismo. E é exatamente aqui que é o ponto crucial dessa habilidade, que é o RAG, que é a camada de memória, contexto e a inteligência desse agente. Essa é uma função que transforma um agente genérico em um especialista sênior no negócio do seu cliente. Mas vamos lá, o que é o RAG? Significa Retrieval Augmented Generation. Basicamente, em vez dele tentar adivinhar respostas, ele vai consultar um banco de conhecimento seu em tempo real antes de gerar a resposta. É como se você conectasse a IA numa estante infinita de documentos que tem histórico, processo, resultados e ensinasse a consultar antes de responder. Então o resultado é que a IA ela responde com base agora em documentos reais do seu cliente. Então antes dela fazer recomendação da cabeça dela, ela vai usar os dados do seu cliente. E aí você tem automação com contexto histórico e precisão nas respostas. Mas como isso funciona na prática? Bom, você precisa aí de 3 componentes. O primeiro seria o banco de dados vetorial, onde todo esse conhecimento fica armazenado em pedaços estruturados, que é de fácil acesso. Você precisa de um modelo de embeddings que vai transformar esses textos em vetores, ou seja, informação que a IA consegue interpretar com profundidade. E uma camada de integração. Às vezes a tua IA vai estar integrada com o CRM para poder entender qual fase que o lead está. E se você chegou nesse ponto de implementar o RAG, então eu de fato recomendo que você entre na Dinastia. Porque além de eu explicar absolutamente
absolutamente tudo sobre o RAG e como você pode usar, eu explico todos os pontos abordados nesse vídeo aqui também. Então se você quer um caminho para você aprender mais, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Bom, se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse claro nesse vídeo, é isso daqui. Você não precisa saber tudo, nem aprender 50 ferramentas e nem virar programador. O que você precisa é de uma base afiada, pensada para quem realmente quer resolver problemas de verdade. Não só montar automações bonitinhas aí para colocar no portfólio. Você precisa de 6 habilidades centrais. Só isso. 6 habilidades que, quando combinadas, te colocam no game de autoridade com IA. E aqui vai um resumo de tudo que a gente acabou de falar. Fundamentos de IA generativa, para você aprender o que é, como usar, o que é possível dentro da IA. Engenharia de prompt, para você aprender a tirar as melhores respostas da IA do jeito que você quer. Design thinking e mapeamento de processos, para você diagnosticar, entender os problemas reais antes de sair automatizando qualquer coisa. Automação no code, para você construir soluções de IA sem precisar programar uma única linha. Agentes de IA que realmente criam uma equipe completa, tanto para você quanto para os seus clientes, e sistemas de conhecimento RAG para dar contexto, memória e inteligência para os seus agentes de IA. E aqui vai mais uma real. Se você decidir dominar essas 6, não precisa esperar 1 ano e nem 6 meses, ok? Em poucas semanas você pode ter uma estrutura sólida, começar a gerar caixa para você. E hoje não é mais só se esforçar que vai te trazer resultado. As pessoas elas pagam por velocidade, por eficiência e pelo resultado final. E se você entregar um sistema que resolve um problema real, você não vai ser só contratado, você vai ser respeitado. Agora, se você quiser levar isso mais a fundo e realmente criar o seu próprio negócio de IA, então eu estou te esperando dentro da Dinastia, a nossa comunidade que conta com 8.000 pessoas trocando ideia, construindo junto. Estamos formando aí a melhor escola de agentes de IA do Brasil. E toda semana eu venho aqui te dar aula ao vivo e dentro da comunidade nós temos suporte 1 para 1 de segunda a sexta-feira. Tá interessado? Clica aqui dentro no link da descrição, que será um prazer te receber ali dentro. E claro, se fez sentido esse vídeo para você, clica, comenta, compartilha, manda para alguém que está tentando entender como entrar nesse universo de IA e eu te vejo até a próxima.